capítulo 20, Abraão nega que Sara é sua mulher. Aqui no capítulo 20, é interessante, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Abraão ele se desloca para o sul, indo ali morar em Gerá, que era território dos filisteus. Ali acontece novamente o episódio de Sara apresentada como irmã e repetindo a existência de Gênesis 12, lá no início. Esse capítulo ele mostra a fraqueza do homem de fé, que Abraão ele repete o erro, certo? A proteção soberana de Deus, que Deus ele guarda Sara e o plano da promessa, e a graça que impede os pecados antes que se consumam. E o chamado que permanece em Abraão, que é ele ser reconhecido como profeta, mesmo em falha. Então aqui, vamos lá. Gente, eu queria tanto montar uma Bíblia com essas explicações, ia ficar legal, né? Então, vamos lá. O 20, partiu Abraão dali. Partiu Abraão dali para a terra de Neguebe e hesitou entre Cádiz e Sul e peregrinou em Gerá. Abraão, ele continua o quê? Peregrino. Mesmo com promessas, ele ainda não tem terra própria. E a fé caminha em meio às incertezas. E aqui no versos 2, disse Abraão a Sara, sua mulher, é minha irmã. Então Abimeleque, que era o rei de Gerá, ele mandou buscá-la. E aqui nós vemos o medo de Abraão. Ele repete o mesmo erro de Gênesis 12, qual foi dito aqui, que eu gosto de dar uma introdução antes de nós começarmos cada capítulo, para a gente ter a certeza do que a gente está falando, amém? Então o crente ele pode até cair, mesmo em padrões, se ele não vigiar. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Aí a gente vê a intervenção divina aqui de Deus, porque ele fala até com os reis pagãos, né? Então, em sonho, ele mesmo protege a promessa. Sara, ela não poderia ser contaminada, porque ela daria a luz a Isaac. Ora, Abimeleque, aqui no versos 4, tá? Do 20. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Por isso disse o Senhor, matarás também uma nação inocente? Deus, ele impede, queridos. Deus, ele impede o pecado antes de acontecer. E Abimeleque, ele se justifica, porque ele não sabia que Sara era casada. E aqui nós vemos o quê? Ela é minha irmã. Isso aqui é um momento de fraqueza, de medo de Abraão. Ele não falou que Sara era a esposa dele, né? Com essa atitude. Ele colocou a mão apenas... Ele não colocou a mão apenas em risco, mas como também todo o projeto de Deus para a humanidade, por intermédio de Abraão. Às vezes fazemos isso. Criamos situações por impulso. E o impulso faz a gente tomar decisões precipitadas. E aqui no verso 5, não me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse, é meu irmão, com sinceridade do coração e com inocência das minhas mãos fiz isso. Abimeleque apela à sua consciência limpa. E aqui surge o conceito de integridade de coração, que chama Tumat Tel Aviv. Tumat Levav, né, que fala em hebraico. Então aqui nós vemos a capacidade do homem. Nós vemos aqui no verso 5 do capítulo 20 a sutil comparação do homem. O Senhor visitou a Sara. O nascimento de Isaac garantiu, aqui no verso 5, a perpetuidade da aliança com Abraão. Então, quando a gente vê que Deus
não só curou a esterilidade de Sara, como também ele renovou os órgãos dela, o ponto que se tornasse ali como uma nova jovem, uma mulher de 90 anos. Queridos, vamos lá no 6. E disse Deus em sonhos: eu bem sei na sinceridade do teu coração, fizeste isso. E também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Soberania de Deus é muito grande, gente. Soberania de Deus não só julga depois do pecado, mas também impede antes que se consuma. Deus impede antes que se consuma. Mas isso é de caso para caso, tá? Tem muitos casos na Bíblia que Deus não deixa. Então, o pecado contra Sara seria aqui contra o próprio Deus. Agora, pois restitui a mulher ao marido, porque o profeta e rogará por ti, que vivas, porém não lhe retires, sabe certamente que morrerás, tu e o teu. Então, a primeira menção da palavra profeta aqui na Bíblia, Abraão, mesmo falhando, ele é reconhecido por Deus como intercessor, chamado. Ele não é anulado pelo erro, mas ele aqui é extremamente conhecido porque Deus, ele não deixa os seus. Deus, ele não deixa os seus. Aqui no versos 8, levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada e chamou todos os seus servos e falou todas as palavras dos seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. A revelação de Deus gera temor. Até os servos do rei temeram ao ouvir. Então nós vamos aqui para o 9. Chamou Abimeleque a Abraão e disse: que vos fizeste? O que tu fez, cara? Tô só conjecturando. O que tu fez? E eu quase ia pecando contra o teu Deus, imagina, né? E aqui ele diz: e em que pequei contra ti, para que fizeste sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não se deve fazer. Então o rei lhe repreende Abraão. E é triste quando um pagão repreende um crente, não é? Pela sua falta de verdade. Gente, é horrível. É horrível, é horrível. É por isso que nós temos que agir sempre com a verdade, para que nós não sejamos envergonhados. Aqui no versos 10 fala assim: disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para que fizeste tal coisa? O ímpio pergunta a Abraão qual foi o motivo. Isso aqui mostra o quê? Que o mundo observa a conduta do justo. E no 11, respondeu Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor em Deus neste lugar. Vão me matar por amor da minha mulher. Então, a raiz do erro, do medo de Abraão ali, julgou os outros sem confiar em Deus. O medo nos leva a justificar as mentiras. E também, na verdade, aqui o que diz o 12. E também, na verdade, versos 12 do 20, tá? De Gênesis. E também, na verdade, é minha irmã. E o meu pai, mas não filha de minha mãe. E veio a ser minha mulher. Aí uma meia-verdade, Sara era parente próxima, sim, mas a intervenção era enganar. A meia-verdade é mentira disfarçada. Não existe aquela coisa de eu não neguei, mas eu meio que fiz uma... Eu não neguei, mas eu não menti, mas eu omiti. É a mesma coisa. Então aqui aconteceu que fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este será o favor que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dirás de mim e meu irmão. De mim é meu irmão. Abraão, ele revela aqui que era um acordo.
antigo que ele fez com Sara. Mas o hábito não justifica o erro. Uma prática antiga pode ser uma falha repetida. Uma prática antiga pode ser uma falha repetida. Então tomou Abimeleque ovelhas, bois, servos, servas, e deu a Abraão e restituiu Sara, sua mulher. Então o rei, ele era inocente, mas ele abençoou Abraão. Ele mostra que Deus também mantém a promessa de prosperar Abraão em todas as situações. E aqui no 15 do capítulo 20 de Gênesis, e disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. O pagão, amados, ele concede a liberdade de habitação. E assim, vamos lá, ironia. Abraão, ele desconfiou de que não havia temor de Deus ali, mas o próprio rei mostra a reverência. Aqui no 16 do capítulo 20 de Gênesis, Sara disse: eis que tenho dado 1000 moedas de prata a meu irmão, e isso será para ti por véu dos olhos, para todos os que contigo estão, e com todos estás justificada. Vamos lá. Um dote foi dado altíssimo, de sinal de reparação ali pública. Isso serviu como testemunho diante dos que Sara não foi tocada. E aqui no 17 fala que Abraão orou a Deus e sarou, né? E sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas. E de maneira que tiveram filhos. Abraão ora a Deus e cura. O mesmo Abraão que errou, agora intercede. Então vamos lá, ele intercedeu, porque ele teve o dom da intercessão. Não foi retirado, porque o coração dele de profeta foi restaurado. Por que Deus havia fechado ali totalmente todas as madres da casa de Abimeleque? Por causa de Sara, mulher de Abraão. Versos 18 fala sobre isso, amém? No versículo 20. Versos 18, versículo 20, que é o último versículo, a gente pula agora para o 21. Então, o fechamento do ventre mostra como Deus protege a promessa. Só Isaac, filho de Abraão, e Sara poderia nascer como herdeiro. E o que eu aprendo com isso? Deus, ele guarda a promessa e nada pode interromper os planos de Deus. Até que os justos podem repetir os erros. Ou seja, precisamos vigiar. Eu não posso repetir os mesmos erros sempre, porque eu preciso vigiar. E a meia-verdade é uma mentira disfarçada. Eu não posso continuar mentindo. Deus, ele quer integridade, a graça preservativa. Deus, ele impede pecados antes de acontecer. Então, Deus, ele está chamando você aí que está me ouvindo, assim como ele chamou Abraão a ser reconhecido como profeta. A intercessão, ela cura. A oração do justo restaura até quem quase o prejudicou. Então, o mundo observa o testemunho do crente. Quando nós falhamos, o nome de Deus, quando nós falhamos, o nome de Deus é exposto. Olha lá, o crente caiu. É desse jeito. Então, o que eu quero trazer hoje dentro da aplicação prática é: se você tem áreas de repetições de erro, peça a Deus rompimentos de ciclos. Quando o medo, ele quiser ditar decisões, confie que Deus, ele é quem guarda a sua vida. E você precisa lembrar dos seus chamados, porque o chamado, ele continua válido, mesmo quando você cai. Mas não precisamos lembrar que é preciso arrependimento, tá? Um arrependimento genuíno. Seja íntegro no seu arrependimento. Não use meias verdades, mas interceda até que venha aí, amém? A providência divina.
Pai, obrigada por esse capítulo. Vamos iniciar aqui mais um capítulo. Glória a Deus, porque o Senhor guarda as promessas em nós. Mesmo quando nós vacilamos, nos livra do medo, nos faz, Senhor, sentir o teu amor, a tua graça. Livra do medo que faz mentir, desconfiar, nos ensina a viver com integridade, sem meias verdades. Obrigada, Senhor, porque nós te chamamos e nosso chamado, ele não é anulado pelas nossas falhas, mas que o Senhor venha nos usar como intercessores para que nós possamos orar, para que nós sejamos curados e que o nosso testemunho seja diante de ti, dos homens, glorificado. Pelo teu nome, seja feito o teu reino, em nome de Jesus. Vamos iniciar o 21, amém? Queridos, nós paramos aqui no 20, né? Vamos para o 21. 21, nossa, o que tem de coisa pra gente fazer, mas eu tô tentando fazer por partes, tá? Eu faço por partes e tento trazer em um vídeo só pra vocês. Gente, é muita coisa, mas eu creio que Deus é fiel. O capítulo 21 aqui fala do nascimento de Isaac, né? O Senhor visitou a Sara, como ele tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Então, o Senhor, aqui a gente vê o nascimento de Isaac, que garantiu perpetuamente a aliança com Abraão. E depois da espera longa de 25 anos, né? Que Abraão saiu de Harã, finalmente nasce o filho da promessa, que é Isaac. E o capítulo também ele mostra a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. A tensão entre o Isaac, filho da promessa, e Ismael, que nós vamos falar aqui, a expulsão de Agar e Ismael, mas também o cuidado de Deus por eles, e o tratado de paz entre Abraão e Abimeleque, onde Deus mostra que está com Abraão em todas as coisas. No versos 1 aqui do 21, o Senhor visitou Sara e, como ele tinha prometido, a promessa se cumpre, né? Porque Deus é fiel. E Sara, ela concebeu a Abraão, o filho Isaque, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Queridos, nada aconteceu por acaso. Foi muita luta. Vocês já repararam que Isaac só nasceu depois que Ló saiu de perto de Abraão? Só conjecturando aqui, não tem nada escrito, tá? Enquanto enquanto houve promessa, né? Foi muita besteira que um ou outro fez. A gente vê aqui que houve algumas situações e a gente hoje descobre também, eu falo descobre porque eu já sabia disso, onde há medo não há fé. Precisamos trabalhar a fé. Sara, ela concebeu, deu a Abraão o filho e ela pôs Abraão no filho que lhes nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Isaque, ele ri. O nome é riso. Riso de incredulidade. Gênesis capítulo 12, 18, versos 12. Se transforma em riso de alegria. Riso de incredulidade se transforma em riso de alegria. Abraão, aqui no verso 4 do 21, Abraão, ele circuncidou seu filho, Isaque, quando era de 8 dias, como Deus lhe tinha ali ordenado. E Abraão obedece. Ele obedece à aliança da circuncisão, que é sinal de separação, né, para Deus. Aqui no verso 5, Abraão era da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E o milagre é ressaltado. Impossível humanamente falando, mas é real. É o que é real de Deus. E disse Sara, Deus me fez rir de tudo aquilo que eu ouvi. Olha que coisa impressionante. Deus conforma o riso. Deus transforma riso da dúvida em riso de testemunho. Deus transforma o riso da dúvida em riso de testemunho. E Sara reconhece a sua alegria, que ali é compartilhada durante. E aqui no verso 7 do 21, quem diria, né, que Abraão daria ali
que daria ali um filho. A gente vê que a promessa ela foi cumprida, a gente sabe que Deus é fiel. E Sara, ela contempla o milagre. O que parecia absurdo tornou-se realidade. Versos 8, que o menino cresceu, foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete ali de dia que Isaac foi desmamado. E o desmame marcava o quê? Uma passagem da primeira infância, entre 2 e 3 anos, vamos supor, né? Meu Deus, criança mamava até grande, hein? Abraão, ele começa a celebrar com festa. Aí ele começa a expressar a gratidão a Deus. E no versos 9 do capítulo 21, fala aqui que Sara, e viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava Ismael, cerca de 16 a 17 anos. Zomba de Isaac. Aqui começam os conflitos, né? Entre a carne, que era Ismael, e o espírito Isaac. E disse Abraão: lança fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaac. Sara ela exige separação. E é duro, mas é necessário, porque o filho da escrava não pode mais herdar com o filho da promessa. E Paulo explica sobre isso em Gálatas 4:22, tá, gente? E pareceu aqui, como diz o versículo 11, pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, porque Abraão amava Ismael. O pai, ele sofre ao ter que se separar. E no versos 12 diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal por causa do moço, por causa da tua serva. Em tudo que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a sua descendência. Deus aí ele confirma que a promessa, né, por meio de Isaac, que há coisas que parecem ser cruéis aos olhos humanos, mas é necessário. É necessário para que o plano divino possa acontecer. Aí aqui a gente vê no 13, né, que Deus ele não rejeita Ismael, mas ele também vê a situação. A misericórdia de Deus acompanha Ismael, porque mesmo ele sendo filho fora da promessa, Deus honrou. Aqui no versos 14 do capítulo 21 de Gênesis, nos revela: então se levantou Abraão pela manhã e deu pão e um odre de água a Agar, e pôs-lhe sobre o ombro também, e deu o menino e despediu-a. Então, com o coração pesado, né? Vamos lá. O pai Abraão, ele obedece a Deus e bota Agar para partir ali com Ismael para o deserto de Betseba. Queridos, ali foi consumida a água do odre que lançou o menino, né, debaixo de um dos arbustos. Foi uma situação desesperadora, porque a mãe estava sem recursos e sem saída. E a Bíblia diz no verso 16 que ela se assenta de frente e se afastando para a distância de um tiro de arco, né? Porque dizia que não, eu não vou ver ele morrer, não vou ver esse menino morrer. Ela se assentou de frente e levantou a voz para Deus e chorou. Ela ficou desesperada como mãe, mas aí Deus se moveu e ouviu, né? Hoje a gente vê aí a descendência de Ismael, descendência riquíssima. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: tens Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então Deus ele ouve a voz de Ismael. Agar ela não vê saída, mas Deus vê e ouve o aflito. Então ele disse: levanta-te, ergue, moço, e pega-lhe a mão, porque dele farei uma grande nação. A promessa de futuro, mesmo no deserto, Deus nos mostra que há esperança. Deus
dá destinos a quem parece abandonado. E eu acredito aqui que quando essa mulher, no verso 19, abre Deus os seus olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu-lhe de beber ao moço. E o poço sempre esteve lá, mas ela não tinha visto. Deus abre os olhos. Muitas vezes os recursos estão perto, mas precisamos da revelação divina. Versos 20, e era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro, e Deus estava com Ismael. Mesmo fora da linhagem da promessa, ele se torna caçador de homem no deserto. Gente, isso é muito sério. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Agar, egípcia, busca a esposa para Ismael em sua terra natal. Uma linhagem distinta se forma. E naquele tempo, versos 22 de Gênesis, do capítulo 21. Naquele tempo, Abimeleque com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fizeres. E o rei, ele reconhece que Deus é com Abraão. Até os ímpios veem a mão de Deus no justo. E aqui no 23 do capítulo 21 de Gênesis: agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, e nem ao meu neto, conforme a bondade que eu te fiz, fará a mim a terra onde peregrinaste. Abimeleque, ele pede aliança de paz. Abraão, eu quero paz, meu irmão. E ele percebe que Abraão, ele é protegido por Deus. E disse a Abraão: eu jurarei. E Abraão aceita a paz e ali é estabelecida. Abraão, ele repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, né, que os servos de Abimeleque ali haviam tomado à força. No versos 25 do capítulo 21. A gente vê que isso se repete com o filho, né, queridos? Lá na frente. Então, disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, também tu não fizeste saber, nem eu soube até hoje. E Abimeleque demonstra ali uma boa fé. E tomou Abraão as ovelhas, bois, e deu a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. E a aliança foi formalizada aqui por trocar ali presentes, né? Uma troca de presente, porque era um pacto de amizade. Abraão, ele separa 7 cordeiras e dá a Abimeleque como testemunho de que o poço era dele. Então, o número 7 simboliza a aliança, perfeição, testemunho completo. Isso é muito, muito, muito forte, queridos, porque nem todo mundo gosta de falar sobre isso, né? Tudo a pessoa acha que é uma questão de ceticismo. Não é. A gente precisa entender que aqui na palavra existe assim. Por isso que Salmos, versículo 31 fala que chamou aquele lugar de Betseba, porquanto ambos juraram ali Betseba, que o poço do juramento, o poço dos 7, que era o lugar que torna marco da fidelidade de Deus. Betseba, né? Assim fizeram o concerto de Betseba. Depois se levantou Abimeleque com Ficol, o chefe do exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Foi uma aliança consolidada ali, que trouxe paz e garantia, né? Aqui no versos 33, diz que ele plantou um bosque em Betseba e invocou ali o nome do Senhor, que foi o Deus eterno. Abraão, ele planta uma tamargueira. O que é tamargueira, né? Que é um símbolo de permanência. Ele começa a adorar a Deus, ele começa a reconhecer a Deus, né? Porque Deus é eterno. Elohim, né? Que é a primeira vez que esse nome aparece aqui na Bíblia, no versos 33. Amém, queridos? Plantou um bosque em Betseba e invocou lá o nome do Senhor eterno. Peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amém? Tomou consigo seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, aqui nos 34, já terminando aqui,
A gente entende que o cara peregrinou na terra, ele continuou estrangeiro, mas a promessa da terra ainda está no futuro. Mas ele já viveu aqui debaixo da proteção de Deus, né? Então, Deus, ele cumpre as suas promessas no tempo certo, mesmo quando parecem impossíveis. E a alegria de substituir, né? A alegria de substituir a alegria de substituir a certeza pela incredulidade, gente, é muito... Porque o riso de Sara mudou de dúvida para testemunho. E os conflitos entre a carne e o espírito acabou, que era Ismael e Isaque, que representavam duas alianças que poderiam gerar guerras que geraram até hoje. Então Deus, ele cuida dos rejeitados. Ismael, ele era filho da promessa, mas não foi abandonado. E a aliança de testemunho Abraão sela paz com Abimeleque. Ele invoca o Deus eterno. Adoração em meio à peregrinação. E mesmo sem possuir a terra, Abraão, ele planta a árvore e invoca o Senhor. Então, as aplicações que eu quero trazer aqui, espere o tempo certo de Deus, porque ele nunca falha. Ria com alegria, porque Deus, ele faz, mesmo no impossível. Se afaste a sua vida do que representa o Ismael. Não misture a carne com o espírito, confie em Deus, cuide de você. O Elohim, que é o nosso Deus eterno, mesmo quando ainda é peregrino, a gente entende o que é que Deus, ele cuida de nós. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, terminando mais um capítulo, iniciando mais um, que é o 22. Meu Deus, Senhor, venha de encontro a cada um dos teus filhos nessa hora, trazendo a mentalidade de cada um deles a paz, que excede todo entendimento. Eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Senhor, venha nos ensinar a cuidar dos que estão no deserto, como o Senhor cuidou de Agar. Amém? O Senhor seja, em nome de Jesus, a nossa sombra, o Senhor seja a nossa providência e Ele traga paz aos corações. Deus abençoe a cada um. Fique com Deus. Bom, entramos aqui no 22, nosso estudo, nossa maratona bíblica. A gente vai ficar bem comprido, tá? E tá bem complicado terminar os estudos porque é bem grande. Você vê que a Bíblia é muito. Eu tava querendo resumir ela. Eu vou acabar resumindo tudo isso, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Então aqui em Gênesis 22 fala sobre o sacrifício de Isaque, né? Quando Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Então Abraão, ele já havia recebido o filho da promessa, que era Isaque. E agora Deus, ele prova em algo muito radical, entregar esse filho em sacrifício. E esse capítulo, ele é um dos textos mais ricos da tipologia de Cristo, lá do Antigo Testamento. Por quê? Olha aqui. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho e o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, figura de Deus, pai. Isaque, figura de Cristo, o filho amado. Moriá, fruto do lugar do templo, né, de Jerusalém, próximo ao Gólgota ali. E o carneiro era o substituto, que é a figura do sacrifício de Jesus. Então a gente vai ver aqui, primeiro, depois dessas coisas, pois Deus a Abraão a prova e disse-lhe. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus prova, ele não tenta para o mal, mas ele testa para a nossa fé. Tá? A resposta de Abraão foi, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Então, aqui no versos 2, ele diz, toma agora o teu filho e vai lá para o Monte Moriá. O texto, ele ressalta bem, teu filho, teu único,
né? A quem tu amas. Isso ecoa o quê? Em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Aqui é uma parte que a gente tem que pegar para nós da seguinte forma. Deus, ele não quer que tenhamos nenhum tipo de adoração a outra situação. Então, ele se levantou pela manhã na madrugada e ali albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e o seu filho, cortou a lenha ali, ele cortou a lenha para o holocausto, levantou e, em obediência imediata, sem demora, ele mesmo preparou a lenha e cada detalhe foi exposição total. Então, nesse terceiro, no quarto aqui, ao terceiro dia, no versículo 4 dos Salmos, que Salmo? No versículo 4 de Gênesis 22, nós vemos aqui o terceiro dia que ele se levantou. Levantou seus olhos e viu o lugar de longe. 3 dias de caminhada. Simbolizava o tempo entre a morte e a ressurreição. Abraão, ele viveu 3 dias sabendo o que o seu filho estava como morto. Né? A fé, aqui no 5, a gente vê que Abraão disse aos moços, ficai aqui com o jumento e o moço, nós iremos até lá. Abraão, ele fala com fé. E eu acredito aqui que Hebreus 11:19 fala que ele cria, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E quando Deus tomou, quando Abraão ele tomou o seu filho no verso 6 aqui, foi para o holocausto, ele pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ali ambos juntos. E aí Isaque carrega a lenha, como Cristo carregou a cruz, e Abraão leva o fogo e o cutelo, como o pai segura o juízo. Então, a gente vê aqui o quê? No verso 7. Queridos, a pergunta de Isaque ecoa a necessidade da humanidade. Onde está o cordeiro, pai? No verso 7. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do meu filho, assim como caminharam ambos juntos. A palavra profética, Deus proverá, Jiré. Ele anuncia Cristo, o Cordeiro de Deus. E chegaram ali ao lugar que Deus disse, né? Ele edificou Abraão ali o altar e pôs a ordem, a lenha, amarrou Isaque, tudo bonitinho. Ele deitou Isaque. A palavra diz lá no versos 9. E eu quero trazer aqui para você uma explicação. Isaque, ele já era adolescente. E submeter-se voluntariamente a isso é temer a Deus. Ele poderia até resistir, mas ele aceitou. Assim como Cristo, ninguém tira a nossa vida. Deus simplesmente dá. João 10:18. Então, ele se estendeu ali, Abraão estendeu a mão e tomou o cutelo ali para imolar o seu filho. E o ato está no auge. Abraão está decidido, porque a fé chega ao ponto mais alto. E o anjo do Senhor bradou do céu e disse, Abraão, Abraão, eis que aqui Deus intervém no último momento. O anjo do Senhor, aqui é manifestação divina. A gente entende o quê? Que no versos 12, o teste foi provado. O teste foi provado e Abraão mostrou que não reteria nada de Deus. E aqui no versos 13, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que o carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas com o mato, lá no mato. E aí ele substituiu o carneiro a Isaque. Aqui nós vemos a substituição vicária. Cristo morre em nosso lugar. Quero trazer isso aqui para vocês porque Deus é o Jiré da nossa história. E no versos 14 aqui, fala sobre esse Monte Moriá em Jerusalém.
E séculos depois, Deus realmente proveria o cordeiro. É importante falar sobre isso porque poucos falam sobre isso, sabe, queridos? No versos 15 e 16, o anjo do Senhor ele brada a segunda vez. Porque jurei que disseste isso e não me negaste como teu filho. Então, eu achei muito lindo isso aqui, sabe? Eu achei muito lindo esse capítulo, essa parte onde ele teve todo um temor, né? E Deus em todo momento foi muito cuidadoso. A questão aqui do 1, Deus provou a Abraão, né? A questão aqui do 22 versos 2, ele toma agora o teu filho, teu único filho. Queridos, Abraão se levantou cedo e foi. Ele não demorou para obedecer, ele não hesitou de nenhuma forma a obedecer, né? Então, ele não questionou a ordem de Deus. Muitas vezes a gente fica questionando. Mas será se a pastora está fazendo certo? Será se o pastor está fazendo certo? Será se... Gente, vamos parar com isso. Abraão, ele preparou o sacrifício com todos os detalhes. Ele não deixou nada para a última hora. O sacrifício para Deus tem que ser realizado com muita dedicação e zelo. A gente entende o que a expressão de Deus, ela provê. Foi uma resposta de Deus aqui. Né? Ele amarrou Isaac, como foi dito, Isaac, ele não resistiu. Ele tomou ali o cutelo, fez tudo direitinho. E Deus fez a situação acontecer. Agora eu sei que tu temes a Deus, como disse o anjo, né? E Deus em todo momento, ele provê. Passou o seu nome daquele lugar, monte, não apenas para Abraão, mas também para aqueles que vivem a fé no Cordeiro substituto, o Senhor Jesus. Amém? Então, o Monte Moriá se tornou o altar natural. E eu acredito aqui que isso signifique que ninguém pode conquistar a grandeza de Deus sem passar pelo altar. Porque isso é sem sacrificar o seu Isaac. Como é que você quer demonstrar para Deus a renúncia de alguma coisa? Porque Deus não dá nada de graça para ninguém. Eu aprendi isso durante a minha vida. Deus não dá nada de graça para ninguém. Deus não dá nada de graça para ninguém. O anjo do Senhor, ele brada pela segunda vez, né? Então, a gente tem que entender aqui que Deus, em todo momento, ele provê. Né? E a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gálatas 3,16. E eu achei isso aqui muito poderoso, sabe? Esse versos 24 do capítulo 22. Do 20 ao 24, a genealogia de Naom, que era irmão de Abraão. Essas informações elas foram preparadas no cenário de casamento, no casamento de Isaac, Gênesis 24, tá? Que eu vou ler daqui a pouquinho. E Deus, em todo momento, ele cria, porque Deus prova a fé e revela a maturidade espiritual. Quando Deus, ele nos entrega o filho, a promessa, ele está nos confiando algo. Então, Isaac foi carregado a lenha e submetido. Ele carregou a lenha para se submeter-se voluntariamente em seu próprio sacrifício. E Deus substituiu ali. E o Monte Moriá, chamado Calvário. Jeová Jiré é o Deus que provê. A obediência ela abre caminhos para a promessa universal. Então, o que eu quero trazer aqui? Confie em Deus mesmo. Que seja, de fato, um tempo muito difícil, mas aprenda a se submeter com fé, porque Isaac nos ensina a obediência voluntária. Acredite e creia que Deus proverá o necessário no monte da prova. Aqui, Cristo está nos relatando a verdadeira e as maiores provas são vencidas através da fé. Deus nos dá a fé de Abraão. Deus nos faz confiar sem entender. Deus nos ajuda a entregar o que nós temos, tudo o que nós somos. Temos que agradecer porque o monte da nossa vida, apesar das dores,
tem prova, mas nós somos aprovados porque Deus provê. Nós possamos agradecer a Deus por esse cordeiro que foi oferecido no nosso lugar. Que nós possamos viver com essa gratidão, confiando, sabendo que todas as nações são abençoadas em Deus. Amém? Que nós possamos aí trazer o 23 e o 24. Gente, tem muita coisa, viu? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.